Mais uma noite nós estamos aqui, Senhor, contigo. Nos ensina, Senhor, como agradar o teu coração, Senhor. Maria, quando teve a oportunidade de estar com o Senhor, ela se sentava aos teus pés atentamente, ouvindo as palavras de vida eterna, Senhor. E o Senhor disse que ela escolheu a melhor parte que não lhe seria tirada. Quantas vezes, Senhor Jesus, nós temos ouvido as tuas palavras de vida eterna e não temos levado a sério. A nossa vida não tem mudado. Eu peço perdão, nós não temos escolhido a melhor parte. Mais uma vez nós estamos aqui. Espírito Santo, o Senhor que tão gentilmente habita em nós, abre o nosso coração, Senhor. Abre os olhos espirituais de cada um de nós, Senhor, para que essa palavra faça diferença, Senhor, palavra de vida eterna. Queremos ser mais semelhantes a Ti, Jesus. Sabemos que o Senhor é o nosso alvo, é o nosso exemplo de perfeição. Sabemos que com a ajuda do Teu Espírito Santo é possível caminhar para ser mais semelhante a Ti, Senhor. Então peço que essa noite seja diferente, seja especial para nós, também para aqueles que estão acompanhando, Senhor, pela tela. Que essa noite seja para a Tua glória, Senhor, para a Tua alegria. Queremos agradar o Teu coração, Senhor. Eu sei, Pai, que se nós sentimos dor pelo estado atual do nosso mundo, quanto mais o Senhor, que é bom todo o tempo. Então nós queremos dar um pouco de alegria para o Teu coração nessa noite, Senhor, ofertando a nossa vida a Ti, Senhor. A nossa vida é Tua, Senhor. Obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus eu oro, Pai. Amém. Irmãos, tirando os discípulos de Jesus, é interessante que havia uma família em especial, uma família em particular, que tinha a amizade de Jesus, né? Marta, Maria e Lázaro. Eles não eram os discípulos diretos. A palavra não fala que Marta e Maria, ou mesmo Lázaro, seguiam Jesus. Eles não eram discípulos, eles não eram. Mas quando Jesus vinha a Jerusalém, ele parava ali em Betânia, ao lado de Jerusalém, e ficava na casa dessa família. E a palavra nos conta que Maria, quando Jesus estava, ela ficava tão vidrada com a presença do Mestre, que ela sentava-se aos pés dele, esquecia de tudo, e a ponto de Marta pedir: Mestre, fala para minha irmã ajudar aqui, eu estou tentando deixar as coisas arrumadas para te receber, e fala para Maria me ajudar aqui. E Jesus falou: Marta, Marta, você se ocupa com tantas coisas. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Maria ouvia as palavras de Jesus. A palavra conta que um dia Lázaro adoeceu seriamente, uma doença de morte. Jesus estava a 2 dias de distância de viagem, e as irmãs mandaram aviso a Jesus, e ele recebeu o aviso: Lázaro, o teu amigo, a quem você ama, ele está gravemente enfermo. As irmãs pedem que você vá orar por ele. Jesus esperou ainda 2 dias. Esperou 2 dias para que Lázaro morresse. E quando então Jesus vem a Betânia, já fazia 4 dias que Lázaro havia morrido. E quando as irmãs souberam que Jesus estava chegando na aldeia, Marta foi correndo ao seu encontro e falou: Mestre, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. E Jesus falou: Marta, Lázaro há de ressuscitar.
E ela falou, sim, eu sei que no último dia ele vai ressuscitar com os mortos. Jesus falou, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você crê nisso? Ela falou, creio, Senhor. Maria não veio ao encontro de Jesus. Maria ficou em casa chorando. E Jesus falou, Marta, vai chamar sua irmã. Jesus não fez nada ainda, esperando por Maria. E Marta foi em casa e falou, Maria, Maria, o mestre está te chamando, ele está te esperando. Maria foi até Jesus então, e falou a mesma coisa, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. E Jesus da mesma maneira falou com ela. E ali então, na presença de Maria, para que Maria pudesse presenciar, além de Marta, Jesus trouxe Lázaro de volta à vida. E quando ele mandou, retirem a pedra, tudo isso está registrado em João capítulo 11, as pessoas falam, Senhor, já cheira mal, o defunto já tem 4 dias, retirem a pedra. Lázaro, vem para fora. E o defunto reviveu, e ele saiu ainda todo envolto nas faixas, como era costume, e Jesus falou, desenrolem ele, libertem ele. E Maria viu aquilo que ela esperava, mas me toca o coração que Jesus falou, vai chamar a Maria, ela precisa ver isso. Talvez você precise ver alguma coisa na sua vida para você crer. E eu te falo uma coisa, Jesus é tão bonzinho que Ele vai permitir que você veja, se isso vai te ajudar a crer. Mas talvez aquilo que você vai ter que ver para crer seja alguma coisa muito séria, como que Maria viu, uma coisa muito séria. Talvez se você tiver uma fé um pouco mais maleável, você não precisa ver coisas tão sérias para crer em Jesus. Mas o que eu quero compartilhar com você é a expressão do amor de Maria. Realmente Maria era apaixonada por Jesus. Eu espero ter a metade da paixão. Vamos ler Mateus capítulo 26. Mateus 26. Aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos, bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois, os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Eles queriam prender Jesus, queriam matar Jesus, mas não na festa da Páscoa, que era uma grande festa, uma das 3 festas anuais, e havia muito povo, e eles falaram, não na Páscoa, mas Jesus sabia que ele seria sacrificado na Páscoa, porque ele é o Cordeiro de Deus. Naquela Páscoa, ele seria sacrificado. Mas eu quero pedir para você prestar atenção que Jesus disse para os seus discípulos ali, olha, Jesus disse aos seus discípulos, vocês sabem muito bem que daqui a 2 dias é a Páscoa e eu vou ser crucificado. Imagina, hoje é domingo, imagina se você soubesse que terça-feira você vai ser morto, daqui a 2 dias. E não apenas ser morto, você vai ser crucificado. Jesus havia dito a eles, eu vou ser abandonado, eu vou ser zombado, eu vou ser açoitado, eu vou ser cuspido, eu vou ser crucificado e morto. Mas no 3º dia eu vou ressuscitar. Então aqui nós estamos nesse ponto que Jesus está com seus discípulos, apenas aqueles mais chegados, e fala, daqui a 2 dias eu vou ser crucificado. Amém? Bem, aqui ele está num jantar agora, a gente vai ver logo na sequência,
verso 6. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, ele está ali para um jantar. É um jantar de despedida. Daqui a 2 dias ele vai ser morto. Ele está com seus discípulos, no último momento em liberdade, de comunhão. Precioso. Eu não sei se a gente teria essa cabeça, né? Sabendo que eu vou morrer desse jeito, daqui a 2 dias, ir a um jantar com meus discípulos, né? Para ter aquele último momento com os discípulos. Eles tinham que saber que eram os últimos 2 dias com Jesus. E ali, irmãos, estava uma mulher. Você já ouviu essa história? Uma mulher que se aproximou com um vaso de alabastro. Essa mulher era Maria, a irmã de Marta, a irmã de Lázaro. Eu vou pedir para você deixar marcado em Mateus 26, deixa sempre marcado aí. Dá uma olhada em João 11, 2. João 11, 2. Eu fui para Lucas aqui. João 11, 2. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Isso aconteceu, né? Que Lázaro enfermou, morreu, Jesus veio e tal. Ele só está dando um detalhe. Essa é a Maria que ungiu Jesus. Então aqui nesse jantar na casa de Simão o leproso, é interessante que Simão não estava mais leproso. Se ele ainda estivesse leproso, ele não teria convívio com a sociedade. Mas ele já era limpo, já era curado, mas tinha ainda aquela alcunha, o leproso, né? A lepra era tão séria, era a casa do Simão, o leproso. E foi ali que Maria veio, meus irmãos. Marcos, Mateus e João contam essa passagem. E muitas pessoas confundem com aquela passagem de Lucas, capítulo 7, que fala de uma outra mulher, uma pecadora conhecida na cidade, que foi na casa de um fariseu, né? Mas aqui não, aqui é Maria, a irmã de Lázaro. Então vamos ler essa passagem, agora que você já conhece o panorama, né? Isso depois da ressurreição de Lázaro. Tanto que João conta que, nesse jantar, os fariseus estavam combinando de matar Jesus e matar Lázaro também, de novo. Porque os judeus estavam se convertendo por causa de Jesus e por causa de Lázaro, que tinha ressuscitado. Então, nesse jantar, eles estavam armando de matar Jesus e Lázaro. Queriam matar Lázaro de novo. Isso João conta. Mas vamos ler então Mateus 26, a partir do verso 6. Importante. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Daqui a 2 dias vocês não vão estar mais comigo. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Amém. Esta mulher então era Maria. Os discípulos conheciam muito bem Maria. Quando Jesus vinha para Jerusalém, ficava ali na casa dos 3 irmãos, Maria, Marta e Lázaro, os discípulos conheciam Maria. Bem, irmãos, como foi que Maria expressou seu amor?
ela pegou o que ela tinha de mais precioso para servir a Jesus. As mulheres judias, conta a tradição, que elas tinham muito apreço por perfume. Acho que hoje em dia as mulheres também têm, né? E era comum elas usarem um pequeno vaso, um pequeno frasquinho de alabastro, que é uma pedra, no pescoço, como se fosse um colar com perfume. Mas Maria pegou um frasco de alabastro, né, que era caro. Se você deixar marcado aí, dá uma olhada em Marcos 14:5, quando Marcos conta essa mesma passagem. Marcos 14:5 diz assim: porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres, e bramavam contra ela. Podia-se vender esse perfume que a Maria está jogando na cabeça de Jesus por mais de 300 denários, mais de 300 dinheiros. Isso era praticamente o salário de um trabalhador de um ano de trabalho. Era muito caro. Maria pegou o que ela tinha de mais caro, de mais precioso, e ungiu Jesus. Irmãos, aqui foi uma expressão de amor. Você já percebeu que quando existe muito amor mesmo envolvido, o amor não calcula, o amor não faz cálculo, o amor se entrega, não é? O amor se doa. Quando a gente realmente ama, dá a impressão que o que a gente está fazendo ainda é pouco. Nunca é suficiente. O apóstolo Paulo dizia assim: olha, o amor de Cristo me constrange e eu me sinto devedor. Eu me sinto assim, devedor. Vocês sabem que eu estou no lucro. Faz 11 anos que eu estou no lucro, já era para eu estar no reino do Pai. O amor de Cristo me constrange. E quando a gente ama muito, irmãos, a gente sempre acha que ainda está fazendo pouco, não é? Eu lembro que quando eu vivi, né, que eu sempre falo, Kátia, graças a Deus que eu não morri, eu falava: Senhor, me perdoa, me ajuda a fazer o dobro na metade do tempo a partir de agora. Se eu tivesse partido, eu fiz tão pouco. O amor, aleluia. Irmãos, sabe, eu acho que nós ainda nem começamos a ser cristãos de verdade, se o que a gente tem feito por Jesus e pela igreja de Jesus é menos do que a gente pode fazer. Se a gente está fazendo menos do que a gente poderia, a gente nem é digno de ser chamado de cristão. O cristão é um Cristo, é um ungido. Lá em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados cristãos. Hebreus fala que os cristãos são aqueles que o mundo não é digno. Cristãos são aqueles que se doam por Cristo, pelo Evangelho, pela igreja de Cristo. Isso é expressão de amor. Aleluia. Aleluia. E eu vou pedir para você ler Lucas 17:10, que tem um recado de Jesus, um recado amoroso, mas um recado firme. Lucas 17:10. Assim também vós. Sabe para quem que Jesus está falando isso? É sempre importante, né? Não é para a multidão, é para os discípulos. Veja Lucas 17:1. E disse aos discípulos, e aí ele está dando um ensinamento para os discípulos. E aqui no verso 10 ele fala assim: assim também vós, meus discípulos, quando fizerdes tudo que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Jesus está falando para nós. Quando você me obedecer no que eu falar para você fazer, você devia dizer: somos servos inúteis.
que fizemos simplesmente o nosso dever. Porque Jesus, Ele excedeu, Ele deu tudo por nós, né? Que a gente possa sair da categoria de servos inúteis, irmãos. Maria, na última hora, ela deu tudo que ela tinha para Jesus. A segunda coisa que eu quero compartilhar com você dessa palavra é que às vezes é preciso agir com o coração e não com a razão. Aleluia? Nesse mundo, a gente às vezes erra porque a gente tem muitos pés na terra e pouco a cabeça no reino dos céus. Eu sempre falo, né, que nós temos que ter os pés na terra. Eu sou um trabalhador, eu sou um marido, eu sou um pai, eu sou um avô, eu sou alguém na sociedade, eu tenho os pés na terra, mas eu tenho a cabeça no reino dos céus. E às vezes a gente falha porque a gente é muito terreno. É claro que a gente tem que dar ouvido à razão, é muito importante a gente agir com razão, com prudência. Mas, meus irmãos, às vezes a gente tem que ouvir o Espírito Santo e agir por amor. Aleluia. Jesus falou que nos últimos tempos o amor de muitos vai esfriar. As pessoas vão agir cada vez mais com a razão, com a ciência, com a razão, e vão ficando endurecidos e o amor vai esfriando. E a gente às vezes tem que fazer como Maria, agir por amor. Aleluia. Olha, um amor, uma oferta realmente de amor, ela é preciosa quando ela implica algum sacrifício. Davi, que é um exemplo de homem segundo o coração de Deus, Davi falou: eu não vou oferecer ao meu Senhor um sacrifício, um holocausto que não me custe nada. Uma oferta de amor mesmo que a gente faz para Jesus é algo que nos custe. Não é sobra, não é migalha. Vamos aprender a ofertar para Jesus. Oferta de amor. Ofertar o nosso tempo para Ele. Não o que sobra. Ofertar a nossa renda. Não o que sobra. Ofertar a nossa juventude. Ainda essa noite, eu compartilhei com a minha esposa, essa noite passada, quando eu deitei na cama, eu agradeci a Deus. Obrigado, Senhor, porque eu não tenho nenhuma dor. Muitas vezes eu agradeço a Deus porque eu não tenho nenhuma dor. Aí eu me lembrei, quando eu quebrei a mão, eu dormia com dor, minha mão latejando. Mas aí ontem eu falei: obrigado, Senhor, eu não tenho nenhuma dor. Obrigado. O que eu posso oferecer para o Senhor? O amor de Cristo me constrange. Constrange você? Então, vamos aprender a oferecer ao Senhor Jesus o nosso tempo, os nossos talentos, a nossa juventude. Juventude é a idade que você tiver. Aleluia. A nossa vida. Tudo por Ele, nada sem Ele. Terceira coisa que eu vejo nessa ação de Maria é que às vezes a oportunidade só aparece uma vez. Tem algumas coisas que nós devemos fazer, meus irmãos, quando nós temos a oportunidade. Porque o kairos, o tempo pode passar e você não vai ter mais chance de fazer o que você deveria ter feito. Olha, os discípulos estavam interessados em ajudar os pobres, não é? Ou eles não levaram a sério que Jesus falou: olha, daqui a 2 dias eu vou ser crucificado. Ou eles não acreditaram, ou eles não entenderam, mas Maria entendeu. Os discípulos estavam preocupados que aquele perfume podia se vender e o dinheiro dar para os pobres. E Jesus fala: ei, os pobres vocês vão ter sempre com vocês. Eu nem sempre vou estar com vocês. Aliás, daqui a 2 dias eu não vou estar mais. Mas o que é mais sério para mim é que eles
começaram a reclamar e brigar com Maria. Eles gritaram com Maria. Quer ver? Dá uma olhada em Marcos. Eu não marquei aqui. Marcos fala que eles bramavam, eles gritavam com Maria. Mateus, nós lemos aqui, né, que eles ficaram indignados e começaram a brigar com ela. Mas vocês sabem quem foi que incitou o coração dos discípulos? Estavam só os discípulos ali. Você sabe quem incitou o coração deles? Judas. Judas. Aí eu vou pedir para você ler comigo lá em João 12. João 12, do 4 ao 6. Era para ser um jantar de despedida, um jantar de amor. E o Judas começa a colocar coisa no coração dos outros, e até que eles começaram a reclamar com Maria. Mas João 12, 4 diz assim: então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que dali se lançava. Ele não estava preocupado com os pobres, ele era ladrão, ele cuidava do dinheiro. Ele estava pensando que se vendesse aquilo lá, ia entrar 300 denários na bolsa dele, ele ia pegar dinheiro. Só que ele contaminou o coração dos outros discípulos, e os discípulos começaram a gritar com Maria, até que Jesus tem que falar: deixa ela em paz, ela praticou uma boa ação para comigo, deixa ela em paz. Discípulos, cuidado com quem você anda. Mesmo dentro da igreja, tem alguns que vão querer roubar sua fé. Nós vivemos dias maus. Dias maus. A gente precisa viver o sobrenatural, o Espírito Santo, porque se tirar o Espírito Santo, a gente é religioso. Louva a Deus pelos testemunhos do Agape em Ação, que vocês viram aqui os testemunhos. E nós oramos por aquele homem, ele foi curado na hora. E nós oramos por aquela mulher e a dor passou na hora. Aleluia! Se você crê, você vai ver pessoas sendo libertas de demônios, vai ver pessoas sendo curadas, você vai ver casamentos sendo restaurados pelo poder do Espírito Santo. Mas se você bobear e der ouvidos, alguns vão tentar roubar a sua fé. Judas conseguiu fazer com que os discípulos tivessem que levar uma bronca de Jesus. Então, não se assente na roda dos escarnecedores. Aleluia. E com relação, irmãos, então, a essa de aproveitar a oportunidade, Maria aproveitou a oportunidade, tem coisas que a gente não vai ter outra chance. Quantas vezes você já teve um impulso de ajudar alguém, um impulso de um ato generoso, e aí você não fez, deixou passar, e a oportunidade passou. Pode ser que você não vai encontrar mais aquela pessoa. Pode ser que você não vai ter mais aquele tempo que você teve. Talvez hoje você tenha tempo na sua vida. Talvez hoje você tenha alguns recursos na sua vida. Talvez hoje você tenha capacidade de andar na sua vida. Faça agora. Aproveita a oportunidade. Amém? Tem coisas que a gente não vai ter outra chance depois. As circunstâncias podem mudar. Então, pensa nisso, tá? Muitas pessoas vivem pensando no passado. Ah, mas aquelas vigílias que nós fazíamos eram tão abençoadas. Ah, mas a igreja naquela época era uma bênção. Ah, mas Ubatuba naquele tempo era tão bom. Ah, mas no meu tempo de faculdade. Ah, quando eu era recém-convertido. O passado já passou. Você não vai poder edificar mais nada no passado. E outras pessoas ficam pensando no futuro.
Ah, se um dia a nossa igreja mudar e for diferente. Ah, se um dia quando eu for rico, quando eu me formar, se isso acontecer. Irmãos, o futuro não depende de você, não chegou ainda. O passado já passou. A gente pode fazer o quê? É o hoje, é o agora. Maria teve uma oportunidade com Jesus ali, ninguém está percebendo, daqui a 2 dias ele não vai estar mais com a gente. Ela fez o que ela podia. O que será que você poderia estar fazendo por Jesus nessa atual posição da sua vida e você não está fazendo ainda? Vai esperar o quê? E finalmente, o 4º e último ponto que eu quero compartilhar com você é que o bom perfume de uma boa ação nunca desvanece, dura para sempre. Jesus falou: o que ela fez será sempre lembrado para a sua memória. E aqui já se passaram mais de 2000 anos e nós estamos lembrando do que Maria fez. Aleluia. Irmãos, nós estamos num mundo tão tenebroso, tão mau, que qualquer boa ação que alguém faz brilha, não é? Qualquer boa ação sobressai. E se nós fazemos por Cristo, em nome de Cristo, é o nome dele que está sendo iluminado. A gente vê tanta coisa ruim acontecendo, irmãos. Uma boa ação faz a diferença. Olha, Jesus estava no final do seu ministério. Terminou, concorda? Daqui a 2 dias, ele passou por traição, aflição, ele passou por intrigas, ele viu tanto tormento, tanta injustiça, ele viu tantas doenças, tanta dor, que naquele momento final, aquela ação de Maria para ele foi um bálsamo. Tanto que ele fala: ela praticou uma boa ação para comigo. Nós lemos: ela praticou uma boa ação para comigo, deixem ela em paz. Ele recebeu algo. Você pode pensar: mas será que se eu fizer vai fazer alguma diferença o que eu for fazer? Irmão, quando eu chego na igreja e vejo aqueles meus irmãos e irmãs também que ficam lá fora, ajudando a gente a cuidar do estacionamento, e eles não estão só olhando nossos carros, eles também estão lá para tentar ver se por acaso alguma criança sair, se alguma pessoa estranha entrar. E quando eu vejo esses irmãos lá fora, às vezes na chuva, enquanto a gente está aqui, falo: Deus, aquela boa ação faz toda a diferença. Não faz? Quando a gente sabe que a gente está aqui e tem alguém cuidando dos nossos filhinhos ali, dos nossos netos, aquela ação faz toda a diferença. Toda boa coisa que a gente fizer faz diferença, irmãos. Então, eu quero ler com você, para encerrar, Marcos 13, 8. Em Mateus 26, Jesus fala: ela praticou uma boa ação para comigo. E olha o que ele fala, que Marcos relatou em Marcos 13, 8. A mesma passagem, né? Marcos 13, 8. Ela diz assim: esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Deixem Maria em paz, ela fez o que ela podia. Era costume entre os judeus que quando alguém morria, aquele corpo era preparado, ele era ungido, ele era envolto em lençol de linho e ia para a sepultura. Jesus não ia ter nada disso. Jesus ia ser destruído, chicoteado, açoitado, ele sabia disso. Ele ia ser crucificado e morto, ele não ia ser ungido. Tanto que não foi. Maria se antecipou. Você viu, Maria estava ligada, o que os discípulos não perceberam.
E Jesus falou, ela se antecipou, ela está ungindo o meu corpo para a sepultura, ela fez o que ela podia. E a minha pergunta final é, será que a gente tem feito o que a gente pode por Jesus? Será que a gente tem feito o que a gente pode? A palavra fala, meus irmãos, sede firmes e constantes e sempre inabaláveis, sabendo que o vosso trabalho por Cristo não é em vão. Mas será que a gente tem feito pelo menos o que a gente pode? Ou menos do que isso? Vocês sabiam que na Igreja de Cristo, ouça isso, 20% trabalham por 80% que assistem. E temo que os que trabalham ainda sejamos servos inúteis, porque fazemos somente o que nos foi mandado. Não é raro pessoas que estão nas escalas como voluntários, é voluntário por Cristo, meu Deus. Não é raro que alguém fale, mas tá bom, eu cheguei atrasado, mas eu sou voluntário. Irmão, que Jesus não te ouça. Nem servo inútil, né? O servo inútil é aquele que faz somente o que lhe foi ordenado. Eu sei que é uma cajadada, né? Mas fica tranquilo que sempre que eu trago uma palavra, eu levei a cajadada primeiro. Eu levei a cajadada primeiro. Amém? Vamos ficar de pé, meus irmãos? Será que nós temos feito pelo menos o que nós podemos fazer, como Maria fez o que ela podia? Você entende quando o apóstolo Paulo fala, sabe, eu sou devedor a Cristo, o amor dele me constrange. E olha que Paulo, ele falava assim, eu trago no meu corpo as marcas do amor de Cristo. Olha que bonito, eu trago no meu corpo as marcas do amor de Cristo. Você pode pensar, será que ele tinha aquele anel de apóstolo? Será que ele tinha aquele carro de apóstolo? Será que ele tinha aquele blazer de apóstolo? E trago no meu corpo as marcas do amor de Cristo. Cristo me ama, olha só. Quais eram as marcas que ele trazia? Das pedradas, das chicotadas, das varadas, a marca das fomes que ele passou, dos naufrágios, os afundamentos. Ele falava, eu trago no meu corpo as marcas do amor do meu Senhor. E eu ainda sou devedor. O amor dele me constrange. Ele me perdoou. Ele me resgatou. Paulo fala, hoje eu considero que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu sei, tudo isso é esterco, é lixo, em troca da sublimidade do amor de Cristo. E aí eu entendo porque que Jesus disse, a quem muito é perdoado, muito ama. Quando você tem a plena consciência de quanto você foi perdoado, para você estar aqui, bonito, bem vestido, numa igreja, em pleno domingo, quanta coisa aconteceu para você poder estar aqui, quanta coisa já te foi perdoado, quanto livramento você já teve, quanta bondade está envolvida nisso, não é? E quando a gente reconhece quanto perdão nós tivemos da parte do Rei, muito amor a gente expressa. Isso que ele falou, a quem muito é perdoado,
muito ama. Eu peço a Deus, sinceramente, que Ele aumente a minha consciência de quanto Ele me perdoou, para que eu possa amá-lo muito mais. E quem ama, serve. Satanás arreda de mim, porque está escrito, só o Senhor Deus amarás e só a Ele servirás. Jesus falou para Satanás. Por isso Jesus falou, meu Pai trabalha até agora, eu também trabalho. Que a gente deixe de lado, irmãos, toda preguiça, toda relutância, toda dureza de coração, que a gente trabalhe para Jesus como se Ele fosse voltar hoje à noite. Ou como se a gente fosse partir hoje à noite. Não deixa passar a oportunidade de trabalhar para o Rei. Nós cantamos uma música linda, uma música que fala, eu só tenho para te dar, é aleluia, aleluia. Aleluia quer dizer, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Eu sei que é pouco para um rei, mas é tudo que eu tenho. O que eu posso te oferecer, Senhor? Exceto a minha vida, meus dons, meu tempo, meus talentos, meus recursos. Amém? Quero convidar você a refletir. Fecha os teus olhos. Qual tem sido a tua entrega para o Rei? Para o Rei Jesus. Ele falou, olha, eu vou partir para o meu Pai e vocês vão fazer obras maiores do que eu. Agora é com vocês. Agora vocês são a luz do mundo. Agora é com vocês. Será que nós temos dado uma oferta verdadeira de amor para o Rei, irmãos? A nossa vida é o que Ele espera. E o nosso maior dom é o amor. É o amor que vai fazer cada vez mais diferença nesse mundo duro. É o amor. Aleluia. Você está cheio desse amor. Vamos colocar esse amor cada vez mais em ação. A gente começa expressando o amor na igreja e a gente leva esse amor para fora da igreja. Aleluia. O Senhor te abençoe e te proteja. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre a tua vida e te dê graça. O Senhor levante o seu rosto sobre a tua vida e te dê paz. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Shalom, povo de Deus. Abençoa teu irmão. Boa semana. Aleluia.